Então vamos lá, vamos começar o Story Aula de número 5, tá? E esse Story Aula em especial é um Story Aula bastante interessante, porque ele foge do âmbito da partitura, né? Ele não fica só... tudo que eu falar aqui não serve só para partitura, inclusive serve muito mais para a prática de instrumento, ele faz muito mais sentido para a prática de instrumento do que para a parte de partitura, beleza? Enfim, vai ser bastante legal, as coisas que eu vou falar aqui são bastante interessantes, são coisas que eu aprendi quando eu fui estudar aprendizagem motora, então tá bastante interessante, vai estar bem legal. Lembrando que se você estiver vendo esses stories e eles ainda estiverem fora de ordem, tá? Espera um pouquinho, que a minha internet é bem ruim mesmo, e eles vão todos em fora de ordem, mas depois fica tudo bonitinho, fica tudo certinho. Então se estiver fora de ordem, sai, volta e, enfim, vê uma outra hora, tá? Espera ficar tudo bonitinho em ordem aí. E se você já é músico, ou se você está começando, mas já tem um professor que te orienta a estudar com metrônomo, né? Inclusive metrônomo foi a nossa última aula, né? Story aula número 4. Se você não viu, corre lá para ver, tá nos destaques. Se você tá no YouTube, tá por aí, procura que você vai achar. Então você já deve ter um contato com o metrônomo, né? Se você já é um aluno que é orientado por professor, ou se você já é músico há bastante tempo, provavelmente você tem contato com o metrônomo. E uma das coisas que a gente aprende é que quando a gente começa a estudar uma peça, a gente precisa estudar devagar, né? Começa a estudar devagar, começa a estudar lento e depois vai aumentando a velocidade. A primeira coisa que eu vou fazer, na verdade essa aula toda, ela quebra isso, né? Estudar devagar nem sempre é o correto, né? Às vezes você tem que estudar rápido, às vezes você tem que estudar devagar, mas às vezes você tem que estudar rápido. Então essa aula vai quebrar isso e vai te ensinar qual que é o andamento correto para você estudar. Como eu disse, tudo que eu vou falar aqui eu não aprendi com um professor de música, tá? Eu aprendi num tempinho que eu dediquei para estudar aprendizagem motora. Eu falo um tempinho, mas foi um bom tempo, tá? Então eu aprendi estudando aprendizagem motora. Então as chances são que você não vai ouvir nenhum professor de música falando sobre isso ou relacionando esse assunto com aprendizagem motora, porque, enfim, pelo menos eu desconheço outra pessoa que fale sobre isso, tá? Mas eu queria que agora, depois de ver isso que eu vou falar, eu queria que você também começasse a aplicar isso na sua vida, se você é um estudante, se você é um professor, eu queria que você ensinasse os seus alunos dessa maneira. É claro que se você concordar, né? Enfim, você tem todo o direito de concordar e discordar das coisas que eu estou falando, mas eu quero deixar bem claro que tudo que eu falar aqui eu não tirei da minha cabeça, tá? É tudo base científica, em qualquer artigo de aprendizagem motora, em qualquer livro de aprendizagem motora, você vai encontrar todas essas informações. Só mais uma coisa antes da gente entrar de fato na aula, tá? Esse aqui provavelmente seja o story aula maior que eu já fiz, tá? Então assim, aguenta aí o conteúdo que vai ser bastante, só que vale a pena, tá? Ele vai ficar disponível depois nos destaques, né? Ali, assim que eu terminar de gravar, que eu já salvo ele nos destaques, e depois ele vira um vídeo para o YouTube, tá? Então caso você tenha algum problema para assistir aqui nos stories, né? Dentro das 24 horas, ele vai estar lá no YouTube e também nos destaques, tá? Bom, vamos pro conteúdo então, agora sério mesmo. Existe um cara na educação física que chama Fitts, né? Ele tá ligado à aprendizagem motora. E o Fitts, ele descreveu uma coisa muito interessante, que ele chama de acordo, né? O acordo que existe entre a velocidade e a precisão. É como se a velocidade ela fosse uma entidade, a precisão fosse uma outra entidade, elas tivessem trocado uma ideia e acordado uma coisa, né? E que coisa é essa? A velocidade chegou para a precisão e falou assim, ó, dona precisão, quando eu for o foco de alguma atividade, né, você sai de jogo, beleza? Velocidade, quando eu for o foco, você sai de jogo. E a precisão falou, beleza, tudo bem, quando você for o foco, eu saio do jogo e você fica aí protagonista. Só que quando eu, precisão, também for o foco, eu quero que você saia. Né? Então, quando eu, precisão, for o mais importante, velocidade, eu quero que você fique para trás. Isso não foi algo que o Fitts inventou, né? A gente vê isso o tempo todo, né? Pensa quando você estava lá na escola e aí você precisava, a professora estava enchendo o quadro e aí você precisava copiar rápido porque ela ia apagar. O que você fazia? Você escrevia mais rápido. Só que quando você escrevia mais rápido, o que acontecia com a sua letra? Ela ficava mais feia, menos precisa, né? A precisão ia embora porque o foco estava na velocidade. Ou
Só que agora, quando você precisava fazer, enfim, não sei como é que é hoje, mas na minha época era assim, né? A gente entregava os trabalhos na mão aqui, a gente desenhava os títulos dos trabalhos, né? E, enfim, e aí quando a gente ia desenhar o título da capa do trabalho, a gente fazia bem devagarzinho, porque a gente queria que ficasse mais bonito, né? Então a gente queria que ficasse mais preciso. Então a velocidade ia embora e a gente fazia bem devagarzinho para ser com mais precisão. E se a gente for parar para pensar aqui, a gente consegue dar um monte de exemplos, né? Então o Fitts ele não inventou esse acordo, ele só descreveu, né, que quando a velocidade é importante em uma habilidade, a gente tira a precisão de jogo. E quando a precisão é importante na habilidade, a gente tira a velocidade de jogo, né? Quer dizer que não tem como fazer as duas? Tem como fazer as duas e é onde a gente vai chegar daqui a pouco, tá? Mas como um ponto de partida, né? Sempre quando a gente vai começar numa habilidade e a gente quer fazer ela rápido, a precisão tende a cair. E quando a gente quer fazer com precisão, a velocidade tende a cair, tá? Bom, e que hora que a gente consegue fazer os dois, né? A gente consegue fazer os dois quando a gente se torna habilidoso, tá? Para a educação física, na verdade, para a aprendizagem motora, né? Habilidoso é aquela pessoa que consegue executar uma tarefa com velocidade e precisão, né? O cara, ele se propõe a fazer uma tarefa e ele tem certeza que aquela tarefa vai ser executada e com velocidade, né? Esse é o cara habilidoso. Beleza? É aquele cara que independente da velocidade ele acerta, independente do quanto ele precisa ser preciso, ele consegue fazer rápido, enfim, ele combina as duas, né? Ele consegue ser preciso e ter velocidade. Esse é o cara habilidoso. Só que também só tem um caminho para você ser habilidoso e é esse caminho que eu vou falar agora aqui na frente, tá? E antes de mais nada, tá? Eu quero falar aqui para entrar para falar sobre esse caminho, né? Qual que é o caminho para você se tornar habilidoso? A gente vai falar um tiquinho de neurociência, mas também vai ser só uma passadinha. Então tá vendo que, enfim, são várias áreas que a gente está juntando, né? Aprendizagem motora, neurociência e música, tudo para entender qual que é o andamento que a gente precisa escolher, né? E eu acho que quanto mais a gente se aprofunda no assunto, a gente consegue fazer aquilo com mais eficiência, né? Então é por isso que eu fui entender a aprendizagem motora, entender neurociência, para entender a minha prática musical, né? Como é que eu faço música, como é que eu faço para ficar melhor nesse negócio. Vai parecer que eu estou indo para um outro assunto muito longe, mas calma que eu vou linkar essa coisa da neurociência com a aprendizagem motora e tudo isso vai cair lá em qual andamento você deve escolher, beleza? Então assim, segura que calma que eu vou juntar as duas coisas, tá? Então vamos lá. O nosso cérebro, ele é extremamente preguiçoso, ele é uma baita de uma máquina, mas ele é muito preguiçoso. Na verdade, ele não é preguiçoso, o que ele faz é tentar poupar energia. Ele faz de tudo para tentar poupar energia para evitar, enfim, na verdade, para a gente ter energia para caso a gente corra algum perigo, né? A gente vai correr algum perigo e ele ter energia para nos proteger, né? Enfim, isso tem a ver com evolução, tem a ver com a maneira que os antepassados viviam, em como eles precisavam dessa energia para se proteger. Mas enfim, o nosso cérebro é isso, ele tenta poupar energia o máximo possível. É por isso que, por exemplo, quando você decide que você vai querer acordar mais cedo, né? Sei lá, você acorda 9 horas todo dia, você fala, não, vou querer acordar 7 horas todo dia. É por isso que é tão difícil acordar, né? Porque a hora que você acorda, o despertador toca e você vai levantar, o que seu cérebro fala para você? Ó, fica deitado mais um pouco, economiza energia, porque vai que a hora que você for andar para a rua, sei lá, né, acontece alguma coisa e você precisa de energia para se proteger, né? Então assim, fica deitado mais um pouco, guarda essa energia e aí 9 horas da manhã, que é o horário normal que a gente já está acostumado, você levanta. Então ele fica tentando te prender na cama, né? Isso é um exemplo, é claro, para poupar energia, né? Enfim, isso acontece com tantas outras coisas. Mas aí você é insistente, você vai lá e você fica tentando levantar, você fica brigando com ele e aí o seu cérebro acaba percebendo que ele está gastando mais energia lutando com você do que levantando. E quando ele percebe que todos os dias você está lutando contra ele, ele está gastando mais energia lutando contra você do que de fato se ele levantasse, né? Ele vai e cria um hábito, né? E aí vira um hábito você levantar todo dia às 7 horas da manhã, né? Porque, enfim,
Já que ele está levantando todo dia, vou fazer isso virar um hábito, ele acorda e a gente nem gasta energia, né? Já era, já fica normal para ele levantar 7 horas da manhã. E aí, é domingão, você quer dormir até meio-dia, quer dormir até 1 hora, só que você não consegue. 7 horas da manhã você já está acordado, por quê? Seu cérebro acostumou, né, a levantar aquilo lá, fez aquilo lá virar um hábito, né? Automatizou aquilo. Enfim, isso é só um exemplo para você entender que o seu cérebro ele trabalha com automação, ele trabalha em deixar as coisas no modo automático para poupar energia, beleza? Isso é muito importante para você entender essa questão do andamento. Mas tem um problema, quando o seu cérebro automatiza alguma coisa, é muito difícil de tirar, né? Por exemplo, quando eu era adolescente, eu tinha o costume de escrever a palavra a gente, né, querendo dizer eu e você, tudo junto, né? A gente, né? A gente separado é nós. A gente, tudo junto, é polícia, né? E, enfim, aí eu aprendi isso e parei de escrever a gente, né? Tudo junto e passei a escrever separado quando eu estava me referindo a eu e mais uma outra pessoa. Só que o que acontece? O meu cérebro não apagou aquilo. Eu já vinha fazendo aquilo por bastante tempo, né? Então aquilo já estava impregnado. Quando, por mais que eu soubesse, quando eu ia digitar rápido alguma coisa, o que acontecia? Eu ia escrever a gente tudo junto, né? Quando eu estava concentrado, escrevendo algum trabalho para a escola, alguma coisa, eu sabia que era separado. Agora, quando eu estava digitando rápido, geralmente saía a gente junto, né? O que é isso? Estava automático, né? Quando eu não estava quando eu não estava focado na precisão, quando a única coisa que importava para mim era ser rápido, saía o jeito errado. Por mais que eu soubesse qual que era o jeito certo, o jeito errado vinha, porque eu já tinha automatizado ele, né? Feito aquilo por tanto tempo errado, que aí o meu cérebro já estava, né, enfim, economiza energia, né? Para que eu vou fazer do jeito novo se eu já tenho um jeito que está automático? E aí que está o grande segredo. Quando a gente for automatizar uma habilidade, né, e a gente que é músico, a gente automatiza tipo o tempo todo, né? O tempo todo a gente está aprendendo alguma coisa e automatizando, aprendendo e automatizando. Só que quando a gente for automatizar, a gente tem que tomar o cuidado de automatizar certo. Porque senão depois vai dar um trabalho danado para tirar. Vai ser igual eu lutando contra o agente lá, né? Enfim, vai dar um trabalho absurdo, né? E eu tenho outro exemplo que foi quando eu saí do violão popular para ir para o violão erudito. Eu tinha acostumado com um monte de postura. Quando eu fui aprender o violão erudito era totalmente diferente, era uma outra maneira de tirar o som, uma outra maneira de segurar. Enfim, sofri, né? Porque eu tinha uma coisa automatizada, quando eu fui pegar uma outra, eu tive que criar tudo de novo, né? Só que aí não era mais do zero, eu tinha que lutar com uma coisa que já estava pronta. Então é por isso que você precisa automatizar, mas automatizar certo. E agora é a hora que eu junto a aprendizagem motora e a neurociência, tá? Eu disse que para você ser habilidoso, né, segundo a aprendizagem motora, você precisa ser preciso e veloz ao mesmo tempo. Você precisa conseguir fazer uma atividade com velocidade e com precisão ao mesmo tempo, tá? E eu disse que só existia um caminho, né? E o caminho é começar pela precisão. Não tem como você se tornar habilidoso começando pela velocidade. Por quê, Gabriel? Porque se você começa pela velocidade, você vai errar bastante. Porque lembra, é uma lei natural. Se você faz rápido, você tende a fazer com menos precisão, né? Então, se você faz rápido, você vai fazer com menos precisão. Automaticamente, você vai errar mais do que acertar. Sua precisão vai ter caído, você vai errar mais do que acertar. E o que acontece se você errar 50 e acertar só 10? O seu cérebro vai entrar em jogo, né? Ele vai perceber que, opa, ele está fazendo 50 vezes desse jeito e 10 vezes daquele jeito ali. Peraí, eu vou automatizar esse de 50 vezes, né? Porque ele está repetindo esse várias vezes, quer dizer que é isso que ele quer, então eu vou automatizar. E aí ele vai e deixa o seu movimento errado, aquele que você está repetindo várias vezes, né? Porque você é ambicioso, você quer ficar rápido logo e taca os BPM lá para cima e quer tocar rapidão, e aí você fica errando, repetindo erro, seu cérebro vai e automatiza, né, aquele movimento errado, igual eu automatizei o agente errado, né? E é por isso que o único caminho para você se tornar habilidoso é começando pela precisão, dando foco para a precisão e de pouquinho a pouquinho chamando a velocidade, tá? E aí entra o nosso metrônomo. Qual então que é o andamento correto para você estudar, né? Depois de tudo isso, qual que é o andamento correto para você estudar?
O andamento correto para você estudar é aquele que você acerta mais do que você erra. É aquele que você passa mais tempo acertando do que errando. Detalhe, você não pode só acertar, beleza? Você tem que estar errando também, tá? E eu já vou deixar isso mais claro. Mas assim, andamento correto, guarda isso, tá? É aquele andamento que você acerta mais do que erra. Se você estiver errando mais, você diminui a velocidade. Se você estiver só acertando, você aumenta a velocidade, tá? Pera aí que eu já vou explicar isso um pouquinho melhor. Por que, que você não pode trabalhar em um andamento que você só está errando? Porque você vai acentuar o erro e o seu cérebro vai automatizar o erro, né? Você vai passar 20, 30 vezes repetindo errado, o seu cérebro vai acostumar com aquilo ali, enfim, e aquilo ali vai ser o certo para o seu cérebro. Quando você for tentar fazer o que de fato é certo, o que vai vir na sua mão vai ser o errado que você acentuou várias e várias e várias vezes. É por isso que você não pode estudar num andamento que você só está errando ou também está errando mais do que acertando, né? Se você estiver errando 10 e acertando 5, tipo, volta, diminui a velocidade, porque você tem que estar acertando mais do que errando, que é para o seu cérebro saber o que realmente é mais importante para você. O andamento ideal para mim é aquele que eu estou acertando mais do que errando, tá? Então eu estou acertando, mas ainda estou errando. Então, por exemplo, de 10 repetições, eu acerto 7 e erro 3, né? E aí eu estou estudando a 70 bpm, errando, acertando 7 e errando 3. Ou seja, eu estou dando a informação para o meu cérebro que é aquilo ali que eu quero, só que ainda eu estou tendo a dificuldade da velocidade. E o meu objetivo é conseguir acertar 10 de 10. A hora que eu conseguir isso, eu subo para 75. E aí chega no 75, eu estou de 10 repetições, eu estou acertando 6 e errando 4. E aí eu pratico até acertar 10 de 10. E aí de 75 eu vou para 80. Então assim, eu tenho um controle, né? Eu ainda estou acertando mais do que errando, então eu não estou dando tanta ênfase para o erro, estou dando mais ênfase para o acerto, só que eu ainda tenho um controle de que aquela velocidade está desconfortável para mim. Quando ela se tornar desconfortável, ou seja, quando eu estiver acertando 100%, eu subo. Beleza? Por que não o 100%, né? Porque o 100% não tem desconforto. Se não tem desconforto, não tem crescimento, né? Então, assim, se você está querendo aumentar a velocidade, né? Eu acho que esse modelo que eu digo, né? Acertando mais do que errando é a melhor opção, tá? Então, qual que é o andamento ideal, né? Qual que é o andamento que eu estudo, né? Qual que é o andamento que eu recomendo para os meus alunos e qual que é, né, o andamento que responde a pergunta lá do começo, né? Como escolher o andamento ou qual que é o andamento ideal. E a resposta é: o andamento ideal é aquele que você acerta mais do que erra, né? Então tem um acerto que é para você automatizar o movimento correto, mas também tem o erro que é para você saber que você está numa zona de desconforto, que não está confortável, né? E se não está confortável, você está crescendo, beleza? Então essa foi a aula de hoje. Eu tenho certeza que se você aplicar tudo que eu falei aqui, faz umas anotações para você entender os porquês, né? Quando você entende os porquês, fica melhor para aplicar. Aplica, e você vai ver que você vai ter bastante resultado, tá? Essa é uma daquelas aulas assim que dá um friozinho na barriga. Eu vou confessar para você aqui que dá um friozinho na barriga de postar gratuitamente, tá? Porque é um conteúdo que normalmente eu cobro caro para soltar ele e entregar ele de graça assim dá um friozinho. Vou confessar que dá um friozinho na barriga, mas enfim, eu quero que você evolua, eu quero que você alcance a fluência na partitura e enfim, apesar de eu ter citado muito o instrumento, tá? Tudo isso dá para ser relacionado com partitura, porque eu estudo partitura desse jeito, tá? Então isso vai ajudar muito na sua fluência. Lembrando que esse conteúdo está disponível nos destaques, né, do meu Instagram e também no YouTube, tá? Como sempre, aqui na frente vai ter, para quem está no Instagram, é claro, vai ter a caixinha lá de enquete, né, para eu saber se foi útil para você ou não, né, se esse story aula está sendo útil para você ou não. Então, vota lá, tá? E principalmente nessa aula aqui, pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, um conteúdo desse de graça, vai lá e coloca se foi útil para você ou não. Mesmo que não tenha sido útil, mesmo que você perdeu o seu tempo aqui, vai lá e coloca não, mas pelo amor de Deus, vai lá e faz alguma coisa. E
Depois desse story vai ter a caixinha lá para você dar a sua sugestão de tema, tá? Para quem tá no YouTube, enfim, a maneira de eu saber que você gostou é deixando um like, a maneira de eu saber que você não gostou é deixando um dislike, compartilha com outras pessoas e se você quiser, né, deixar o que quiser aprender alguma coisa, enfim, uma sugestão de tema, coloca nos comentários, né? E aí eu vou ler e vou fazer uma aula sobre o seu tema. Entra para a comunidade GR, tá? Inclusive agora que eu estou dando um curso para eles, né? Estou dando várias aulas para nível intermediário e nível iniciante de partitura, tá? A gente está trabalhando leitura rítmica, depois o próximo ciclo a gente vai trabalhar esses padrões que a gente está aprendendo agora direto na pauta, tá? Então tá bastante interessante, entra lá na comunidade GR, tá? Que é o meu canal no Telegram, o link vai estar na descrição do YouTube, para quem está no Instagram, o link está na bio do Instagram, beleza? Agora acabou. Até a próxima aula.